Sabe quando a gente instala um filtro de água novo em casa? Existe aquela expectativa natural, quase instintiva, de que a água saia cristalina. Uhum, purinha, pronta para beber. Exato. A gente simplesmente confia no processo, né? Mas, imagina o seguinte cenário. E se o encanamento por onde essa água passa, ou o próprio núcleo de carvão desse filtro, estiver saturado de impurezas antigas? Nossa, aquela sujeira acumulada por anos, né? Isso. Camadas de ferrugem, lodo. Nesse caso, assim, não importa absolutamente nada o quão límpida seja a água lá na nascente. A fonte original pode ser um aquífero intocável. Mas o que vai chegar no copo de quem for beber, no fim das contas, vai estar irremediavelmente contaminado pelo meio do caminho. Exatamente. É uma imagem forte. Visualmente muito forte mesmo. E cirurgicamente precisa porque a gente vai discutir hoje. Porque, na prática, nós temos essa tendência muito humana de olhar apenas para a fonte da água, sabe? Uhum. Ou então a gente fica ali admirando a beleza do copo, a estética da apresentação, e no meio dessa distração toda, esquecemos completamente de avaliar o estado interno do filtro por onde tudo isso é forçado a passar. Certo. Então vamos destrinchar disso. Porque é exatamente com essa imagem em mente que a gente inicia o nosso mergulho profundo de hoje. Vamos lá. O nosso foco hoje é um material fascinante do presbítero Marcos Benedito. E ele traz uma tese muito direta e, francamente, um pouco assustadora para quem lidera ou é liderado. Sim, é uma tese que mexe na ferida. Mexe muito. A premissa é a de que todo ministério, toda obra, ou até mesmo qualquer equipe que a gente faça parte, acaba se tornando a imagem e semelhança do caráter interno do seu líder. Perfeito. Então, a nossa missão nessa análise de hoje é desvendar os perigos sombrios do que o autor chama de liderança não transformada. E, claro, buscar ferramentas reais de discernimento espiritual para quem nos escuta. Exato. E o texto já começa tocando num nervo bastante exposto ali. Uhum. Ele afirma que posições espirituais de alto impacto muitas vezes são ocupadas por pessoas que nunca venceram a si mesmas. E aqui é crucial a gente fazer uma distinção logo de cara. Algo que o texto original faz questão de deixar muito bem delineado. Que distinção? O problema que o autor aponta não é o líder ter um passado difícil, sabe? Ah, claro, porque as pessoas mudam. Exatamente. Histórias de superação e passados repletos de complexidade são historicamente a base das maiores transformações que a gente conhece. O ponto central, a verdadeira raiz da toxicidade, está naqueles corações que nunca foram tratados. Entendi, pessoas que, carregam traumas profundos, orgulho enraizado. Isso, dores ou questões muito mal resolvidas e que, sem passar por um processo doloroso de cura e transformação, acabam assumindo o controle. Eles pegam as rédeas de vidas, de igrejas, de ministérios inteiros. E aí a água da mensagem, a doutrina em si, pode até ser pura lá na origem. Mas o filtro interno do líder, sujo pelo próprio ego não tratado, acaba contaminando tudo que passa por ele. O que nos leva diretamente para o primeiro grande perigo estrutural que o material aponta: a ilusão de controle. Nossa, sim. Esse é um ponto central. O texto diz muito claramente que, quando alguém não consegue organizar a própria vida emocional ou espiritual, mas insiste de forma obstinada em conduzir outras pessoas, cria-se um ambiente de controle excessivo. Uma imposição sufocante mesmo de ideias pessoais. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui e dar um passo atrás e te perguntar: por que é tão incrivelmente fácil, especialmente em ambientes de fé ou comunidades muito unidas, confundir esse controle excessivo e tóxico com um zelo espiritual autêntico? Essa é uma ótima pergunta. Porque, as congregações aceitam e até celebram isso às vezes, né? Sim. E o que é fascinante aqui é observar a intersecção entre a psicologia humana básica e a dinâmica da fé coletiva. O ser humano busca a segurança de forma desesperada, sabe? Uhum. O mundo lá fora já é caótico o suficiente. Exato. Cheio de incertezas morais, existenciais. Então, quando alguém sobe em um púlpito ou assume uma posição de autoridade e se apresenta com respostas absolutas e definitivas... Mesmo que sejam imposições super rígidas. Isso,
Mesmo sendo rígidas, isso soa como um porto seguro para quem está se sentindo perdido. O líder que não tem o coração tratado mascara sua própria necessidade patológica de ter o controle de tudo, como se fosse, sabe, um profundo zelo pelas ovelhas. É uma simbiose trágica, né? Muito trágica. O texto cita um alerta antigo, mas extremamente atual do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 1, que diz: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Pesado. Pois é. O líder não transformado não percebe, mas ele substitui a direção suave e libertadora de Deus pelos seus próprios mecanismos de defesa. Pelos seus próprios interesses, no fim das contas. É muito sintomático. Ele fala de uma igreja engessada, sem vida, onde a transformação real dá lugar à mera conformidade. E essa palavra que o autor usa, engessada, ela tem um peso metafórico imenso. Com certeza. Se a gente pensar bem, qual é a função de um gesso? Ele serve para imobilizar um membro, proteger um osso que está quebrado enquanto cicatriza. É uma medida temporária. Exato. O problema é que, se o gesso não for retirado depois que o osso cola, o músculo que está ali por baixo começa a atrofiar. Ele morre por falta de movimento. E o líder tóxico trata a comunidade como se ela precisasse desse gesso permanente. Ele tem tanto medo da imprevisibilidade que o crescimento traz que prefere mobilizar todo mundo. Regras rígidas, deixando a vida espiritual atrofiar por baixo da superfície, o agir do espírito fica meio que limitado por essa redoma de controle humano. Teoria. Sabe, ele nos apresenta a evolução clínica desse problema através de 4 figuras bíblicas. Sim. E não é só uma lista, é quase como ver a patologia da má liderança evoluindo de um estágio para o outro. Perfeito, é uma escalada. A primeira fase dessa doença começa com a insegurança pessoal, que é representada por Saul. O caso do rei Saul é o arquétipo do que o texto chama de posição sem obediência. O material lembra que ele começou a sua trajetória escolhido por Deus. Aclamado por todo mundo. Isso, mas terminou completamente rejeitado e em paranoia. A citação de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, é devastadora para o perfil dele. O que ela diz? Diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul é o exemplo clássico daquele indivíduo que preferiu manter o poder, a cadeira e as aparências perante a multidão a obedecer à direção divina. Caramba! Ele sabia, no fundo, que estava operando fora da vontade de Deus. Mas a necessidade de aprovação era um vício para ele. O apego ao título foi maior do que a submissão. Mas peraí, deixa eu te questionar sobre isso, porque Saul não era apenas um sujeito aleatório que tomou o poder num golpe, né? Ele foi literalmente escolhido por Deus. Sim, foi. Então, como alguém que tem esse selo de aprovação inicial, acaba se transformando na prática num líder tóxico e paranoico. A posição em si corrompeu o filtro dele. Essa é a grande tragédia do Saul. A posição não cria sujeira no filtro. Ela só aumenta a pressão da água, evidenciando o que já estava lá. Saul começou se sentindo pequeno, mas quando ele provou do poder e do aplauso, o ego não tratado dele inflou. Faz sentido. E sobre aquela frase fortíssima do texto de que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, muitas vezes isso soa meio místico demais para nossa mentalidade de hoje, né? Parece, mas pensa no que era a feitiçaria na antiguidade. Era uma tentativa humana de manipular a realidade. Manipular as forças invisíveis para obter controle sobre os outros. Exatamente. Para ganho pessoal. Então, quando um líder se rebela contra os princípios de Deus para manter o seu próprio império, ele está fazendo exatamente isso. Ele manipula o ambiente espiritual, usa a culpa, usa o medo, para servir ao próprio ego. Sim. Ele se torna o centro do culto. O que nos leva para o próximo estágio dessa patologia. Se o Saul representa a insegurança pessoal de um indivíduo isolado, o que acontece quando essa insegurança é transformada em um sistema inteiro? É aí que a gente chega no segundo exemplo do texto, os fariseus. A insegurança armada e transformada em regra institucional, né? O texto os define como aparências sem verdade. A evolução natural do controle individual do Saul é justamente o controle sistêmico dos fariseus. Com eles, a gente vê o conhecimento teológico e a moralidade sendo usados não como pontes. Mas como ferramentas de opressão pura. Exato. E Jesus confronta isso de forma implacável lá em Mateus capítulo 23.
Ele acusa esse grupo dizendo que eles atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. E usa aquela imagem super icônica dos sepulcros caiados, né? Túmulos lindos por fora, pintados de branco. Mas que guardam apenas apodrecimento lá dentro. O líder com essa síndrome de fariseu conhece a palavra profundamente, tem uma ótima oratória. Mas o mecanismo psicológico dele é usar tudo isso para criar um labirinto de regras. Porque se ele controla as regras, ele controla quem tem acesso a Deus. É o controle absoluto. Ele aprisiona as pessoas em vez de libertá-las, porque a manutenção do sistema se torna muito mais valiosa do que a própria vida humana. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a estrutura passa a valer mais que a essência, a porta fica escancarada para a corrupção absoluta. E esse é o terceiro estágio evolutivo que o material traz. A história de Hofni e Finéias. Isso. O texto fala abertamente de corrupção no altar. O relato de 1 Samuel destaca que o pecado desses jovens sacerdotes era gravíssimo. Porque eles literalmente pegaram a esfera do sagrado e mercantilizaram a coisa toda. Eles terceirizaram o ministério pro próprio estômago. Pro benefício próprio. E é meio bizarro tentar visualizar isso, mas o altar, que deveria ser o lugar de encontro de uma nação com o divino, um lugar de arrependimento, passou a ser uma máquina de lucro, fria, conveniente para o ser humano. Eles profanaram o propósito na essência mais profunda, e a mecânica disso é perturbadora, sabe? O líder que entra nesse estágio de Hofni e Finéias, ele olha para a comunidade de fé, para a devoção sincera das pessoas, e não vê almas precisando de cuidado. Ele vê números. Vê fluxo de caixa, degraus convenientes para a própria escalada social. O sagrado se torna utilitário. A estrutura vira um negócio de família, e é exatamente essa apropriação do espaço coletivo que nos leva ao quarto e último exemplo bíblico desse diagnóstico, o Diótrefes. Esse é clássico. A terceira epístola de João, versículo 9, descreve ele como uma precisão assustadora. Alguém que gosta de exercer a primazia. O espírito puro de domínio. Essa frase me soa como a definição máxima de um perfil centralizador. Mas como isso funciona na prática? Como assim? Como alguém consegue dominar uma igreja inteira, excluir pessoas e ainda assim manter uma base de seguidores super leais? O texto diz que ele rejeitava autoridades, mas qual é a tática? O perfil do Diótrefes não é apenas o de um ditador que grita ordens. Ele é o mestre da manipulação psicológica. Ele não quer parceiros. Ele quer súditos. Súditos inquestionáveis. E para manter essa primazia, o mecanismo que ele utiliza é criar uma narrativa de ameaça constante. Ah, entendi. Ele não simplesmente expulsa alguém do nada. Não. Ele constrói uma narrativa de que quem questiona as atitudes dele é, na verdade, uma ameaça à unidade da igreja. Ou um rebelde, né? Alguém contra a unção. Exato. Ele usa a lealdade da congregação como arma. O próprio grupo passa a se policiar isolando quem pensa diferente. Ele monopoliza a verdade. O que me faz conectar os pontos com um conceito crucial que o material introduz logo na sequência. Porque um manipulador no nível do Diótrefes, ou um líder apegado ao trono, como Saul, eles não operam no vácuo, né? não conseguem. Nenhuma liderança tóxica se mantém sozinha no topo, isolada, e o texto acerta em cheio ao abordar o ecossistema que permite isso. O conceito da famigerada panelinha. O sistema silencioso que sustenta o erro. Sim, a estrutura precisa de pilares humanos para não ruir. O material nos alerta que, ao redor de todo líder não tratado, sempre gravita um grupo de apoio. Uma corte, digamos assim. Um grupo que concorda com os absurdos por interesse. Que se beneficia diretamente da proximidade com o poder. E que sustenta o erro do líder de forma totalmente consciente. O autor até menciona Juízes, capítulo 9, versículo 4, que fala dos homens levianos. Homens que se ajuntaram para ser a base de apoio de uma liderança destrutiva. A omissão deles é o combustível. Exato. Essa dinâmica é assustadoramente parecida com o que a gente vê no mundo corporativo, sabia? Como assim? Pensa num conselho de administração totalmente corrompido em uma grande empresa que está caminhando para a falência. O CEO está lá tomando decisões egocêntricas, desastrosas, quebrando ética. E o conselho está lá aplaudendo. Aplaude de pé,
Mas por que eles fazem isso se sabem que o barco está afundando? Porque os bônus milionários deles dependem disso. Exatamente. Dependem de manter o CEO feliz e não alterar o status quo. Ninguém quer perder a chave do próprio privilégio. E trazendo isso para o nosso contexto espiritual, formam-se essas alianças silenciosas que fortalecem estruturas de poder que definitivamente não vieram de Deus. A panelinha blinda o líder contra qualquer correção. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a ficha que precisa cair é que a toxicidade não é só uma falha moral individual. Não é um tropeço isolado. Ela se torna uma falha sistêmica. A doença que começa silenciosa lá no núcleo do filtro não tratado contamina o ecossistema e a cultura inteira. E aquelas pessoas que deveriam ser os freios, que deveriam confrontar em amor e exigir transparência, se tornam cúmplices passivos. A comunidade que deveria ser um hospital para feridos passa a operar na base da política rasteira, do favorecimento. E do silenciamento velado, de quem ousa apontar que o imperador está sem roupas, né? Olha, é um diagnóstico pesado. Denso. Muito denso. E sendo honesta, dá até um certo desânimo existencial se a gente parar a conversa por aqui. Porque qualquer pessoa em sã consciência se pergunta: mas e a condição humana? Todo mundo falha. Sim, ninguém nasce com o filtro perfeitamente limpo. A imperfeição é a regra do jogo. Então, diante de um padrão tão alto, qual é a verdadeira diferença entre a liderança que Deus aprova e a que ele rejeita? E aqui, o material traz um contraste muito rico. Ele muda o tom de denúncia para algo que beira esperança. É verdade. O autor argumenta que Moisés cometeu erros gravíssimos, mas foi moldado no deserto. Davi caiu, e caiu feio em pecados morais, mas se quebrantou até o pó. Pedro falhou miseravelmente negando Jesus, mas foi restaurado. Em oposição a isso, o Saul justificou e insistiu no erro, e Judas não encontrou o caminho de volta. Qual é a chave de leitura aqui? Essa transição é a grande virada de chave do pensamento do autor. A linha divisória definitiva entre o líder aprovado e o reprovado não é a ausência de falhas. A régua não exige perfeição prévia. De jeito nenhum. A monumental diferença está inteiramente na postura que o coração assume diante do próprio erro. O problema real não são as pessoas que tropeçaram ao longo da jornada. O problema são aquelas que escolhem continuar no erro. Que constroem teologias inteiras para justificar os desvios e que exigem liderar os outros como se estivessem caminhando em absoluta retidão. É a diferença entre a arrogância contínua e o coração contrito, né? Exatamente. Mas vamos descer isso para a realidade de quem está no comando de algo hoje. O que tudo isso significa para a nossa visão prática de liderança? Como redefinir o que é ter sucesso baseando-se no quebrantamento? Significa que precisamos desconstruir e entender a liderança sob o padrão exigido por Deus e não pelo aplauso dos homens. O material cita 2 textos vitais. 1 Timóteo 3:2, sobre o líder ser irrepreensível no caráter, e 1 Pedro 5:2, que exorta a cuidar das pessoas não por torpe ganância, mas de boa vontade. Ou seja, a liderança nunca foi desenhada para ser um privilégio de elite ou fonte de lucros. Ela é uma responsabilidade solene, quase esmagadora. Quando o orgulho toma conta e o líder se recusa a admitir que o filtro dele está sujo, a utilidade dele para o propósito divino se encerra. Mas o erro, quando é seguido de arrependimento genuíno e um rasgar de coração, Como as lágrimas amargas de Pedro, por exemplo? isso se torna não um fim, mas a pedra fundamental da restauração. Com certeza. E isso é forte demais. O quebrantamento é a verdadeira marca d'água de autenticidade do líder. Afinal, se a pessoa não tem humildade para chorar pelos próprios erros, com que empatia ela vai cuidar das feridas dos outros? É impossível. E isso nos puxa para o chão de fábrica, para o cotidiano de quem precisa tomar decisões amanhã de manhã. Como quem acompanha a gente agora pode desenvolver esse discernimento espiritual afiado? Porque, como o texto avisa, nem todo líder em destaque foi aprovado. E a bússola que o autor nos entrega vem de Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos a longo prazo nunca mentem. Nunca. Alguém pode até ter um discurso maravilhoso no palco, uma oratória impecável, mas é a frieza das ações do dia a dia,
nos bastidores, que revela o caráter. O texto fornece algumas bandeiras vermelhas, né? Sim, parâmetros bem objetivos. O primeiro teste prático é: naquele ambiente, há controle em vez de cuidado. O cuidado autêntico liberta a pessoa, enquanto o controle a aprisiona. Segundo teste, a manipulação disfarçada em vez de ensino genuíno. O ensino real expande a mente, dá autonomia, a manipulação cria dependência emocional. E o terceiro, a divisão constante em vez de edificação e paz. Líderes inseguros adoram uma fofoca institucionalizada e o favoritismo para se manterem indispensáveis. São critérios muito claros. E a conclusão dessa sessão no material amarra tudo com uma verdade inegável. Quando o caráter não é tratado, o ministério inteiro adoece. Onde não existe um compromisso férreo com a verdade, não tem crescimento sustentável. Onde não há o hábito do arrependimento, não ocorre transformação real. E onde o homem insiste em assumir o controle total, Deus, de forma muito respeitosa, deixa de ser o centro e se retira. pois é. E isso levanta uma questão importante, quase um dilema prático para quem nos escuta. Qual? Diante de sinais de alerta tão nítidos, como avaliar os ambientes sem nos tornarmos cínicos e inveterados ou juízes implacáveis de todo mundo? Nossa, essa é uma linha incrivelmente tênue. Porque a ideia não é transformar ninguém em um caçador de bruxas que fica com uma lupa procurando falhas na vida de todo mundo, sabe? Exato. É por isso que a diretriz bíblica final do autor é perfeita. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. O antídoto não é aceitar tudo com ingenuidade, mas também não é descartar tudo com amargura. É ter a coragem de passar as coisas pelo crivo, testar a qualidade dos frutos. Sim, e ter a sabedoria madura de segurar firme apenas o que se prova bom e o que carrega a marca do caráter de Cristo. Exatamente. A capacidade de examinar demonstra maturidade. E uma liderança saudável não tem medo de ser questionada. O líder que vive em quebrantamento incentiva que a comunidade pense por si mesma à luz das Escrituras. E assim, chegando ao trecho final do nosso mergulho profundo de hoje, vamos fazer uma retrospectiva rápida da nossa jornada. Começamos com a imagem do filtro saturado de impurezas. Que contamina até a melhor das intenções. Exploramos a insegurança do Saul, a opressão dos fariseus, a corrupção de Hófine e Finéias e a manipulação do Diótrefes. Tiramos a máscara das panelinhas também, que sustentam um erro. E descobrimos que o quebrantamento e o arrependimento são o que realmente qualificam uma liderança diante de Deus. Foi um percurso que exigiu bastante. Mas a tese central permanece. A equipe sempre será o espelho fiel do interior de quem a conduz. E essa premissa que nos deixa com um pensamento final provocativo. Vamos lá. Passamos esse tempo todo falando sobre como avaliar os outros. Mas e quando a vida nos coloca em uma posição de influência? Seja liderando uma equipe na empresa, sendo o pilar em casa ou conduzindo um grupo de estudos. Será que, sem percebermos, não estamos organizando as nossas próprias pequenas panelinhas para massagear o nosso ego? É uma boa reflexão. Será que não estamos maquiando o nosso desejo de controle com a desculpa de busca por ordem? Fica o convite para que, antes de apontarmos o dedo para o filtro dos outros, a gente faça uma limpeza rigorosa no nosso próprio filtro interno. Muito necessário desempacotar tudo isso hoje. Com certeza, um abraço grande para todo mundo que acompanhou e refletiu com a gente até aqui e até o nosso próximo mergulho profundo. Até a próxima, pessoal. E que a gente tenha sabedoria para examinar e reter apenas o que é verdadeiramente bom.